Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 6. Depois dessa demonstração, nosso mestre atravessou o mar da Galil, também chamado de Tiberíades. Ora, muitos o seguiam, pois queriam também receber as bênçãos de cura e libertação que dele provinha. Subindo então ao monte, sentou-se com seus seguidores. Era próximo do dia da Pêssah. Viver sob o comando de nosso amado Mestre e Senhor não é uma tarefa designada para aqueles que estão ansiosos por uma vida monótona e sem qualquer tipo de desafio. Sim, somos desafiados por Ele desde o momento em que acordamos até o momento em que nos deitamos. Muitos há que atrelam as dificuldades como obras das hostes do mal para nos fazer cair em tentação e para que entremos em sofrimento. Ora, sem esforço e sofrimento não há crescimento. Muitos agem em sua jornada espiritual como se o Eterno lhes devesse um favor por aceitá-lo. Essa mentira pregada por muitos dos seus profetas seguidores não tem uma linha, nem um acento de embasamento para que seja difundida com tanta veemência. A frase "meu filho, eu preciso de você" fora e ainda é a mentira mais contada dentro de muitas das denominações, embora a própria Escritura o apresente como sendo autossuficiente. Bem, ele é forte, determinado e perseverante. E assim deseja que sejamos também. Que não nos escondamos de toda e qualquer dificuldade que por ele for encomendada, e sim, ao contrário da crença popular, ele nos testa, nos põe à prova, para comprovar-lhe o nosso amor e devoção. Mas o enganador ainda arrasta milhões ao pensamento de que ele nos é obrigado a manter-nos, como se o Pai das Luzes desejasse ter em sua volta um bando de filhos mimados e faltosos de objetivo e de crescimento e maturidade. E Yeshua assim também raciocina. E um exemplo disso foi que, neste fato, como citamos acima, ele mesmo vira a multidão que o acompanhava. Eram muitos, centenas, milhares, mas queria testar a emuná de seus talmidins, ver onde chegaria o crédito que depositaram em seu rabi, e quem sabe até ousadamente verificar se estavam aptos a começar, por vontade do Eterno e dele mesmo, a operar algumas maravilhas. Ora, foi para isso e por isso que já estavam juntos há mais de um ano. Muitas coisas eles viram que lhes fortificassem a emuná, e agora quem sabe chegará a hora de colocá-la em prática. Por este pensamento entendemos que Elohim e até mesmo Yeshua são ansiosos por ver-nos fazer o reino dos céus tomar forma e tomar conta de nossos espíritos. Assim como um pai vê ansioso os primeiros passos de seu pequeno filho e logo imagina correndo pela casa, sendo ele independente e maduro para tomar as suas próprias decisões. Assim também é o pai e o filho. Desejam ardentemente que sigamos a maturidade espiritual para que até mesmo possamos ajudar a outros. Nessa jornada, então, vendo tamanha multidão, Yeshua chama Felipe, ele pergunta bem sabendo a resposta, mas esperando ardentemente para que Felipe o respondesse corretamente. Quem sabe dizendo: "Ora, Senhor, Tu és dono de todas as coisas, pois o próprio Pai lhe dera essa dádiva. Dá-nos, ó Senhor, o Senhor mesmo, o que de comer." Porém, a resposta lhe acusa de ainda não estar preparado. Precisava de um pouco mais de tempo ainda para que pudesse efetuar eximiamente o trabalho que lhe seria confiado. E então Felipe lhe responde, não com o espírito, mas com a carne, dizendo que para alimentar tamanha multidão seria preciso muito, mas muito dinheiro mesmo. Até quando pensaremos assim? O dinheiro, ele é papel, é metal, é passageiro e perecível. Ora tem valor, e ao mesmo instante não serve para absolutamente nada.
Quando conseguirmos entender que servimos a um Elohim que é dono de todas as coisas, não temeremos mais as contas que vão vencer. A compra que temos que fazer, os bens que podemos adquirir, pois todas essas coisas são manipuláveis pelo Espírito. Todas elas são de fato relativas, e de tão pequenas podem ser resolvidas em um instante pelo poder sustentador de Elohim. Mas nossa jornada espiritual, essa sim é eterna. É esta que importa, pois estando presos a ela, estaremos livres de todas as outras coisas, até mesmo da morte. Vendo aquela conversa com seus seguidores, que aquela conversa, na verdade, seria infrutífera e que nada adiantaria ficar discutindo, então o nosso mestre lhes ordena que tragam a ele o que conseguirem. E assim se fez. E então ele lhes mostrou que a matéria é manipulável. Se tivermos o poder do Espírito, e logo após agradecer ao Pai, multiplicou grandemente aqueles 5 pães e 2 peixinhos. A fartura foi tanta que ainda sobraram muitos cestos para poder serem reaproveitados e divididos posteriormente. Mais uma coisa somente fez soar o alarme. Yeshua, ao perceber, toma a frente de todos e dali ele foge. Sim, ao ver tamanho milagre, o povo sedento por coisas materiais decidiu por si só pô-lo como rei, não raciocinando nas consequências que trariam ao país, nem muito menos ao plano de redenção. Se fosse assim feito, as profecias não se cumpririam, e também a purificação e salvação de toda a carne também não aconteceria por causa de sua morte. Era este o intento de Satanás. Esse ardiloso inimigo não descansa nem um só momento em sua medíocre vida. Ele não nos pega quando estamos atentos, mas quando baixarmos a guarda, pode ter certeza, ali ele estará. Mas nosso Salvador não pensa deste modo e, antevendo a armadilha de Satã, sai de súbito, abandonando a multidão. Mas não adiantando, encontram-se do lado oeste do mar, pois quando perceberam que ele havia saído de sua presença, o buscaram por toda aquela região, e no dia seguinte o encontraram do outro lado do mar da Galileu. Ao vê-lo, ainda lhe perguntam por que saiu tão depressa. Afinal, com tal atitude, parecia não querer ser honrado com a realeza. Mas bem sabia o nosso mestre das suas intenções, e bem lhes disse que somente o seguiam por um motivo mesquinho, pois tinham visto que ele os podia alimentar, mas não porque tinham visto as maravilhas que ele, em nome do Pai, podia fazer. Agora, repreendendo-os, também repreende a nós, quando os diz para que não trabalhassem ou esforçassem tanto em conhecê-lo somente por ter bênçãos terrenas. Ora, pois essas coisas são passageiras e, portanto, não têm valor algum, mas que deviam segui-lo para que pudessem receber o alimento que os levaria à vida eterna. Vemos muito hoje fazendo exatamente a mesma coisa, como se pudessem barganhar com Elohim. Ora, com ele não existe barganha. Se o seguirmos de todo o coração e obedecermos os seus ensinamentos, então ganharemos a vida eterna. Não como finalidade, mas como consequência. Porque assim fora ele autorizado pelo Pai para que nos abençoasse. Ansiosos, todos queremos fazer a vontade de Elohim, todos queremos agradar-lhe, mas devemos lembrar que pela carne isso é impossível, pois ele mesmo não é carne. E assim, eles também questionaram sobre o que deviam fazer. Calculavam em suas mentes que poderia ser algo impossível de fazer, mas a resposta é simples, porém certeira: que somente acreditem no que diz e faz o seu filho. Disse-lhe, a resposta é simples, mas mesmo nos dias de hoje é quase impossível de se compreender. Ora, se aquele povo que o presenciou como sendo homem, mesmo assim não creu nele, como podemos nós, que somos presos ao material, somente nas coisas que se veem, acreditar no que não se pode ver? Assim reagiram eles também. E então pediram, assim como muitos de nós ainda pedimos, que ele fizesse algum sinal, para que pudessem crer.
Muitos há, ao que ler tal passagem, que não conseguem compreender tamanha falta de emuná daquele povo. Mas não devemos esquecer que para podermos acreditar, precisamos conhecer. Bem, eles mesmos não o conheceram, mas nós temos o maior entendimento a respeito dele. Então é possível que nessa balança sejamos nós os maiores incrédulos. Ainda prendendo-os em suas tradições, Yeshua os lembrou de que seus pais receberam do céu o maná. E assim está escrito na Torá. Muitos acreditam ser esse o verdadeiro nome daquela preciosidade que caíra durante 40 anos no deserto. Elohim bem sabia que no deserto não se pode plantar. Mas, pela sua vontade, isso realmente seria possível. Mas não o permitira, porque se assim fosse, não continuariam sua jornada e ficariam pelo deserto, não cumprindo assim a promessa que lhe fora feita há muito tempo. Porém, maior que sua promessa é o seu amor e cuidado para com aqueles que nele depositam a sua confiança. E assim durante todo aquele tempo, assim como o próprio Filho havia nos dito sobre os passarinhos e plantas, aquele povo também fora cuidado. Mesmo não plantando, nem colhendo, nem tecendo e nem bordando. Mas isso fora feito com um único intuito. Era necessário que o povo de Israel, enquanto estivesse no deserto, aprendessem de seu Senhor. Que aprendessem nele a confiar, para que pudessem aí sim chegar em Canaã e tornar-se embaixadores do eterno e verdadeiro Elohim, sendo eles uma fonte no deserto, um oásis para quem buscasse refrigério. Seriam eles luz para todas as nações, e mediante a eles o eterno Elohim se fez conhecer entre todas as nações, e então todas as manhãs lhes era provido o alimento. Porém, a primeira vez que o viram, gritaram espantados, Manar, que quer dizer, o que é isso? Respondendo-lhes então Yeshua, agora lhes diz que, por mais que eles tivessem um grande apreço por Moshe e grande respeito por ele, mesmo assim não fora este servo maior do que o seu senhor. E, portanto, tal alimento não fora dado pelo servo, mas pelo dono do servo. E agora, depois de muitos séculos, o Senhor não envia mais o pão do céu que perecia todas as tardes, mas mandou o pão da vida, o sustento eterno que se renova por Ele mesmo, que pode ser dividido e compartilhado, doado, consumido em excesso e que nunca se acaba, que nunca falta e não se estraga. Este pão mandado pelo Pai daria a vida ao mundo. Ouvindo essas palavras, agora a multidão exulta e roga que o Filho dê esse pão do qual fala com tanta autoridade. Esperavam que ele lhes desse algo palpável, e assim ainda somos nós hoje. Então nosso Adonai o surpreende com uma resposta pouco imaginável, quando lhes diz: Eu sou este pão que vocês querem. Cientistas afirmam que um ser humano não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Ora, não comendo não há energia, logo o próprio sistema digestor começa a autodigerir-se. Assim, os músculos definham e atrofiam, chegando ao ponto de todos os sistemas do corpo humano entrarem em colapso, causando a morte, que conhecemos como inanição. Muitos há que, pela misericórdia do Eterno, nunca passaram por tal privação. Mas hoje, este é considerado um dos piores males existentes em nosso mundo. Enfim, estimas apontam que para os 7 bilhões de habitantes do mundo hoje, todo o alimento que possuímos não é o bastante para alimentar a todos. Mesmo que o desperdício fosse reduzido a zero, ainda assim não haveria alimento para todos os seres humanos da Terra. Isso significa que o homem, por mais inteligente e por mais que tenha todo o aparato instrumental que possui, ainda assim não é dono nem da sua própria existência.
Ninguém vem a este mundo por vontade própria ou planejamento de seus responsáveis. Nunca controlou e nunca controlará. Tal mentira foi embutida em nossas mentes para que acreditássemos que somos o que não somos. Seres vivos. Seres vivos possuem autonomia e consciência. Porém, nós somos facilmente induzidos e conduzidos, influenciados por teorias. Sim, teorias. O ser humano vive delas. Mas esquece-se que teorias não são fatos. E não sendo fatos, não existem. Porém, há aqueles que defendem e as tomam como única regra de vida, acreditando assim estar, entre aspas, vivo. Ora, da mesma forma que pela privação de alimento físico corremos o risco de ter uma morte lenta e dolorosa, assim também nascemos mortos e privados da alimentação que no início foi a única alimentação. Adão e Eva eram alimentados e saciados única e exclusivamente pela energia que provinha do trono do Eterno. Não eram necessários qualquer tipo de trabalho cárneo, pois não eram cárneos. A própria palavra assim explica, mas veremos isso mais adiante. Com tal privação, sofremos também um colapso espiritual. E então acreditamos que podemos preencher o que é invisível com aquilo que é material. E assim muitos morrem todos os dias. Mas os que continuam como bonecos, automatizados para fazer somente o que lhes é ordenado, não tendo mais vontade própria e nem propósito de vida. Pois nele nunca houve vida. Porém, aquele que vai até este pão, nunca mais precisa se preocupar com o que comer, pois ele o sustentará. Agora, se o que é visível é facilmente provido por Elohim, o que dizer do que não podemos ver? Ora, mais e mais somos guiados pelo que vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. Esta é a regra de vida deste mundo cárneo. Mas essas coisas são passageiras e irreais. Porém, mesmo assim, nos agarramos a elas, como se fosse o nosso único norte. O que diremos então das coisas que não se podem ver pelo corpo? Bem, essas são facilmente controladas pelo Espírito, desde que tenhamos a emuná de que elas de fato existem. E foi o que Yeshua mesmo disse. Ele se fez visível para que pudéssemos crer no que não se vê. Mas mesmo assim, como eles, aquele povo, nós também não conseguimos crer. Mas como ele mesmo afirma, isso não nos deve tirar o sono, pois muito poucos recebem essa mensagem, e ainda muito menos ainda podem crer nela. O Eterno não as dá abertamente, pois sabe que muitos há que a não suportariam. Porém, aquele que recebe, a recebe por vontade do Eterno, sendo então escolhido por sua vontade, e assim sendo, é apresentado a Yeshua, e sendo apresentado ao Filho, de modo nenhum o Filho rejeitará, pois fora mandado não por vontade humana, mas pela vontade de seu Pai. Assim acontece, e Ele mesmo o faz acontecer. Não para que se faça a vontade de Yeshua, pois Ele é servo, e assim se faz o que o seu Senhor ordena. E a ordem é esta: que nenhum daqueles que recebem essa verdade e creem nela e executam os seus ensinamentos não permaneça morto, mas que seja liberto e no último dia ainda receba a vida eterna. Ora, a sistemática é simples. Crendo nessas coisas que não vemos, através do Filho que podemos ver, e crer no que o Filho diz e ensina, teremos a vida eterna. E mesmo que estejamos mortos fisicamente, ainda assim seremos ressuscitados no último dia. Depois de muito explicar, ainda assim os ouvidos do povo e os seus olhos não podiam decifrar essas palavras, pois são palavras do Espírito e não da carne, e o criticaram, pois havia dito que ele era o pão do céu. Mas como crescera naquela mesma região, pensavam consigo mesmo e com os outros, lembrando que ele era o filho de Yosef, o carpinteiro, e também de Miriam, e de como vieram do Egito para aquele vilarejo.
vendo com estes olhos, não viram o início do início, e julgavam por si mesmo conhecê-lo a ponto de questionar: ora, este homem cresceu em nosso meio. Como ele pode dizer que veio do céu? Entretanto, ele mesmo os repreende, ordenando para que não o criticassem por suas palavras. Como é grande a mentalidade de nosso Senhor! E como é ínfima a nossa mentalidade, pois presos e amarrados somos nas coisas desse mundo. Mas mesmo assim, Ele nos quer libertar. Por isso, mais uma vez, Ele afirma que mesmo que tentassem entendê-lo, naquelas palavras seria impossível, salvo fossem eles enviados pelo próprio Elohim. Mais uma vez afirma que aqueles que vierem a Ele serão ressuscitados para a vida eterna no último dia, e que a partir daquele dia então seríamos ensinados não mais por homens, mas pelo próprio Elohim. E quando acontecer, Ele mesmo apontará para o Filho e todos verão o Filho. Não que alguém verá o Pai, a não ser que Ele quiser e que o vejam. E a Yeshua foi dada essa permissão de ver a Elohim e ser instruído por Elohim. Portanto, aquele que aprender esses ensinamentos da parte de Yeshua e os praticar, obterão a vida eterna, pois esses ensinamentos não vieram dele mesmo, mas do Pai que o instruiu. Por isso ele é o pão da vida. Os descendentes daquele povo comeram do maná e morreram, mesmo tendo vindo este maná do céu. Mas se alguém, perceba, comer, ou seja, aprender, entender, praticar do pão do céu, ou seja, a palavra, lei ou mandamentos, este viverá para sempre. Então, aquele que aprender, entender e praticar a palavra, a lei, os mandamentos, aquele que comer o pão do céu, viverá para sempre. Pois a morte tem poder sobre a carne, mas não sobre o espírito. Mas ainda não havia se cumprido a profecia, pois ele ainda não havia entregado a sua vida na cruz. Mas ele a daria para que o mundo pudesse conhecê-lo e assim viver. Ainda eles ouviam com o ouvido da carne e não entendiam essas palavras. Então, para que pudesse ficar mais claro, ele lhes mostra que se não for pela crença em suas palavras e ensinamentos, e também em sua morte e ressurreição, ninguém viveria. Mas aquele que o fizesse, ele o ressuscitaria no fim nos últimos dias. Porque o seguidor que convive, ou seja, tem a comunhão com ele, entende, ou seja, respeita o que ele ensina e permanece, ou seja, confia no Filho e o Filho nele, é quem come de sua carne, ou seja, carne, lei, Torá ou justiça, e bebe do seu sangue, ou seja, misericórdia, perdão e redenção. Assim como Elohim ensinou a Yeshua, e Yeshua, fazendo a vontade de Elohim, confia nele. Assim também, quem aprende, entende e pratica, viverá pelo Espírito e não pela carne. Este é o pão do céu. Palavra, lei, mandamento espiritual, que foi enviada pelo Pai. Não aquele pão, carne, enviado aos seus descendentes, diz Yeshua a respeito daqueles do deserto, que comeram o maná, carne, físico, e morreram. E que daquele momento em diante, quem comesse daquele pão viveria para sempre. Ou seja, quem aprendesse e praticasse os ensinamentos de Yeshua viveria eternamente. Ousadamente dissera isso, não em um meio ao campo, mas dentro de uma sinagoga. E era Shabá. E era Shabá em Cafarnaum. Como é difícil aos ouvidos mortais ouvir palavras vivas. Ninguém pode entendê-las. E assim também pensaram todos os que estavam presentes, sabendo dos pensamentos daqueles que ali estavam, preocupado, pois sim, era de seu desejo que todos crescem. Assim como é desejo de Elohim, mesmo
que saibam que nem todos conseguem suportar tal boa nova. Ainda assim, Yeshua e Elohim confiam em nós de que queiramos receber essa mensagem e entendê-la. Por isso perguntou e ainda pergunta-nos: vocês se desanimaram em minhas palavras? Ora, como ele mesmo disse, como reagiríamos então ao ver de onde ele veio, ou saber das coisas que ele sabe? Possivelmente nossa mente entrasse em convulsão ante tamanha verdade. Não temos estrutura para tais revelações, não em carne, mas sim em espírito. Aliás, é o Ruach, o espírito, que nos anima e nos dá vida. Pois a carne não se aproveita para nada. É como se fosse uma carcaça, uma carapaça, um caixão que se derrete e apodrece. Mas mesmo assim, ainda nós amamos mais o que é morto do que o que é vivo. E as palavras dele é Ruach e vida. Incrivelmente ele sabe quem de nós crê e quem não crê. E assim foi naquele lugar. Pois isso disse-lhes, que aquele tempo, aquele que se achega a ele, tem que ser autorizado pelo Pai. Foi isso que ele disse. Aquele que se achega a Yeshua, se achega somente depois de ser autorizado para o Pai, para que não se perca tempo, nem esforços. Ensinamento precioso é. Então, depois desse discurso sobre a Emé, ou verdade, muitos foram embora e já não o suportavam e nem o seguiam. Como era esperado, e assim o é de nós também, enquanto presos a tal estrutura cárnea, algumas vezes ela nos aprisiona e nos domina. Mas mesmo assim, devemos lutar para fazer dela presa do Espírito, e não o contrário. E Yeshua pergunta àqueles 12 que o tanto seguiam, se eles também iriam abandoná-lo, sabendo tais coisas. Ao passo que Kefá lhe dá a resposta que a essa altura devemos dar nós também. E para onde iremos nós? Após saber dessas verdades e entendê-las e cumpri-las, não temos mais conforto neste mundo frio e tenebroso. Nada mais aqui faz sentido, tudo perde o brilho. E para muitos podemos ainda ser taxados de loucos ou depressivos, alienados, doentes, relapsos, pois as coisas do mundo real não são mais tão reais assim. Agora sabemos de onde viemos e para onde vamos, e este mundo agora torna-se um abismo. Não temos então para onde ir, se não for para os confortáveis e aconchegantes braços do Filho, que nos externa todo o carinho do Pai. Ora, Yeshua conhece a todos os que lhe são enviados, assim como foi com Kefá e os outros, mas também conhece aqueles que ainda não estão preparados, mesmo sabendo que eles o poderão traí-lo com as coisas daqui. Ainda assim, insiste para que voltemos para essa verdade.